Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Vamos esperar só mais um minutinho aqui para dar o horário e a gente já inicia. Bem, chegamos no horário aqui do início, então, bom dia para todos, bem-vindos. Hoje a gente vai falar, então, sobre a tecnologia de fluorquímicos e também outras químicas, né, para o mercado têxtil, então, para falar aí sobre possibilidades, né, de produtos para fabricação de protetivos mais sustentáveis, né, para impermeabilização de tecidos, de estofados, sofás, né, então, aí para fazer aquela impermeabilização bem feita. Bom, eu sou a Vanessa, faço parte do time técnico da Aditiva, né? Eu agradeço a participação de vocês e eu vou estar, então, à disposição, né, através do meu e-mail, vanessa@aditiva.com.br e telefone aqui também, para dúvidas, né, informações sobre os conteúdos, né, e produtos aqui que a gente vai discutir hoje no webinar. Bem, a nossa agenda, então, de hoje, eu vou fazer uma breve introdução sobre a importância, né, do tratamento têxtil, né, e sobre como os produtos protetivos são usados na indústria. Em seguida, a gente vai falar sobre as possibilidades, né, de produtos que a nossa parceira Maflon oferece, né, para a indústria têxtil, tanto em fluorquímicos como em produtos não fluorados, tá? Eu vou apresentar as características principais, né, e as vantagens de uso dos produtos. E no final a gente vai responder, então, as perguntas de vocês, né? Vocês podem, ao longo do webinar, enviar os questionamentos pela plataforma. Bom, então vamos lá. Então, qual que é o objetivo, né, do tratamento têxtil? Por que que a gente faz, né? Por que que a gente protege os tecidos? Então, o tratamento dos tecidos com produtos protetivos é importante para conferir propriedades como hidrorrepelência, né, que é a barreira contra a absorção de água, ou produtos aquosos em geral, para conferir óleo repelência, que é a barreira contra a absorção de óleos e gorduras, que acabam manchando, né, e danificando os tecidos, né, como aquelas provenientes de alimentos, né, cosméticos, protetor solar, enfim. Essas barreiras evitam que esses materiais penetrem no tecido, né, e fazem com que os tecidos possam ser limpos com mais facilidade. Os tratamentos protetivos também conferem a propriedade que a gente chama de soil release, que é a não aderência de partículas de terra, né, de poeira, sujeiras em geral, em roupas e calçados. Outras características importantes obtidas com o uso de protetivos é a resistência química e a solventes, a resistência aos processos de lavação convencional e a seco, e a resistência à abrasão, protegendo, então, os tecidos contra as agressões causadas por esses processos. Os ciclos de lavação, eles acabam acelerando, né, o processo de degradação das fibras do tecido e também o processo de desbotamento ou descoloração. Por isso, então, a importância de se proteger os tecidos de forma a aumentar, de uma maneira geral, a sua durabilidade. Os conceitos de molhabilidade e impermeabilidade são importantes para a gente entender como os produtos protetivos agem nos tecidos, né? Essas propriedades, elas são resultantes de interações intermoleculares, né? E do equilíbrio entre forças de adesão e coesão entre as moléculas das fases sólida e líquida. A molhabilidade, então, é o grau de umectação ou de penetração, né, de um líquido em uma superfície sólida, e ela é determinada pelo ângulo de contato formado entre o líquido e a superfície. Então, quanto menor, aqui tem um desenho do lado, né, que vai mostrar que quanto menor o ângulo de contato, maior a molhabilidade, né, mais o líquido se espalha sobre a superfície, ou sobre o tecido, né.
No caso de um tecido tratado com um protetivo, né, que dê hidrorrepelência, por exemplo, o produto vai alterar a tensão superficial do tecido e vai formar uma camada sobre esse tecido. Então, a água que atingir, né, o tecido vai ficar com o formato de gota, né, porque a superfície está hidrofóbica. Isso acontece porque as forças de coesão entre as moléculas do líquido são muito mais fortes do que as forças de adesão entre as moléculas do líquido e da superfície. Nesse caso, quanto maior o ângulo de contato, maior será a impermeabilidade, né? Então, esse produto vai tornar o tecido impermeável e vai dar esse efeito gota, então, do líquido, né, que cai em cima dele, sobre esse tecido. Bom, os protetivos para tecidos que a gente vai falar hoje, eles têm sua aplicação na indústria no processo chamado fulardagem, né? Onde o tecido é mergulhado aqui num banho, contendo uma solução, tá? Que nesse primeira etapa aqui do processo. De uma maneira geral, as soluções elas vão ter concentrações entre 30 e 100 gramas por litro em condições ácidas. E essa concentração ela vai poder variar dependendo do produto, né? Do tipo de tecido que está sendo tratado e do resultado de proteção esperado. Depois de passar pelo banho de impregnação, o tecido passa então pelo fular, regulado com uma pressão, né, de aproximadamente 3 bar, que vai pressionar esse tecido então, e depois vai passar aqui por um processo de secagem, né, e cura, onde esse produto protetivo vai ficar aderido no tecido, né, e vai dar esse resultado esperado. Aqui a gente tem uma imagem do tipo de equipamento usado na indústria têxtil para aplicação dos tratamentos protetivos, tá? Um deles é o fular, onde tem o banho ali na parte de baixo, né, e a impregnação dos produtos no tecido. E o outro equipamento é o forno, né, onde ocorre a cura, então, e a secagem, com temperaturas que podem variar entre 120 e 170 graus, né, e as concentrações da solução e as temperaturas de secagem e cura, elas variam dependendo do tipo de tecido, do tipo de produto que está sendo usado para fazer o tratamento, né, se ele é fluorado ou não, e das condições gerais de equipamento e de processo de cada indústria, né, das suas particularidades. A Maflon é a nossa parceira italiana, fabricante dos produtos que são foco nessa discussão, né, de hoje. Ela fabrica os fluorquímicos de alta performance e especialidades para uma grande variedade de mercados. No webinar de hoje, o foco são os protetivos das linhas Hexafor e Hidrosin. Dentro da linha Hexafor estão os produtos fluorados, e na linha Hidrosin a gente tem os protetivos sem flúor e os crosslinkers, né, também conhecidos na indústria têxtil como catalisadores. Os protetivos para o mercado têxtil, eles apresentam uma série de possibilidades de usos para os mais diversos tipos de tecidos, né, como algodão, poliamida, poliéster, poliacrilonitrila, e para os mais diversos materiais, como roupas, artigos esportivos ou automotivos, né, artigos domésticos internos, como móveis, estofados, sofás, né, cortinas, toalhas, ou para uso externo, como no caso de toldos e persianas, né? Eles podem ser usados também em materiais não tecidos e em materiais como uniformes, aventais, artigos médicos, máscaras, né, e EPIs em geral. Bem, aí a gente vai falar então agora mais especificamente sobre a linha Hexafor, né, que são os polímeros que contêm flúor na composição. Devido à presença do flúor, então, na cadeia polimérica desses produtos, eles apresentam excelente repelência à água e a óleo, repelência a solventes, né, enfim, substâncias que podem atacar a fibra dos tecidos, né. Esse efeito de repelência evita que os tecidos fiquem manchados após serem lavados, né, e tem alta durabilidade, ou seja, mesmo após vários ciclos de lavação,
o efeito protetivo ele permanece. Os protetivos mantêm a aparência original dos tecidos, né, mantendo a maciez, a respirabilidade, facilitam a limpeza, protegem contra abrasão e possuem boa compatibilidade com outros produtos químicos que venham a ser usados, né, nesse processo têxtil. É importante também salientar que os produtos da linha Exafor atendem aos requisitos da norma Standard 100 da Oecotex, que é uma norma internacional que certifica que o material têxtil final não contenha resíduos de substâncias nocivas às pessoas e ao meio ambiente. Então, por isso, são alternativas mais sustentáveis, né, para o tratamento têxtil. Os produtos da linha Exafor da Maflon possuem um importante apelo ambiental, né, porque eles são formulados com cadeias carbônicas curtas, de até 6 carbonos, e, portanto, são produtos que não apresentam formação e liberação de subprodutos tóxicos, né, para o meio ambiente, como os ácidos perfluoroctanoico e perfluoroctano sulfônico. Bom, é importante também entender a diferença, né, entre os produtos que possuem flúor na sua composição dos que não possuem, né? A gente tem, então, aqui que a diferença fundamental é que os produtos fluorados são capazes de repelir também óleos, né, e gorduras e outros tipos de materiais manchantes, protegendo contra manchas de alimentos, como ketchup, mostarda, vinhos, sucos, café, né, além da água. Então, diferente dos produtos que não contêm flúor, né, que protegem somente contra a água e produtos aquosos. Aqui a gente tem uma ilustração, então, de como a água e o óleo penetram no substrato não tratado, no centro da foto. À direita, um substrato tratado com material não fluorado, né? Onde somente a água não foi absorvida, mas o óleo sim, né? E na esquerda, um substrato tratado com produto fluorado, onde não houve absorção da água nem do óleo. Outra característica importante é que, por terem um alto desempenho, os produtos fluorados geralmente podem ser usados em concentrações menores, né, nos banhos de impregnação. Então, em torno de 30 a 70 gramas por litro de concentração, do que, né, ao invés dos produtos não fluorados, que ficam em torno de 60 a 100 gramas por litro, né, de concentração nos banhos. Então, aqui nessa tabela, a gente tem alguns dos principais grades destinados ao mercado têxtil, tá? Na linha Exafor, de produtos fluorados, a gente tem os grades Exafor T63, com 28% de matéria ativa, um produto não iônico. O Exafor T68, com 30% de matéria ativa, um produto catiônico. E o Exafor T82, com 32% de matéria ativa, fracamente catiônico. Então, para os diferentes tipos de formulações. E na linha Hidrosin, a gente tem os produtos não fluorados, né? Aqui a gente apresenta 2 grades com caráter fracamente catiônico. O Hidrosin NF01, com 25% de matéria ativa, e o NF16, com 34%. A linha Hidrosin da Maflon, né, além dos produtos sem flúor, que eu acabei de falar, o NF01 e o 16, a gente tem também os crosslinkers, que são os produtos usados na cura de dispersões poliuretânicas e acrílicas para acabamento, né, na indústria têxtil. Então, ou, né, em combinação com protetivos fluorados também para potencializar suas características. Então, no caso das dispersões poliuretânicas e acrílicas, eles melhoram as propriedades químicas, né, de resistência química e mecânica, aumentam a resistência ao desgaste, resistência ao rasgo, resistência à abrasão, né, aumentam a durabilidade dos auxiliares. No caso dos fluorados, os catalisadores melhoram ainda mais o efeito de repelência à água e óleo. Eles melhoram o crosslinking, criando uma rede de proteção mais sólida na superfície do tecido,
que é baseada na reação química entre os grupos reativos do crosslinker e dos polímeros. Então, os grupos reativos típicos são hidroxila, amina e carboxila. Dentro da categoria, então, de produtos crosslinkers, existem duas químicas disponíveis, os poliisocianatos bloqueados e as policarbodiimidas. Essas químicas, elas oferecem vantagens em comparação com catalisadores convencionais usados no mercado à base de isocianatos e aziridina, porque são produtos mais seguros, né, com menor risco na manipulação, na armazenagem, eles não liberam gases, possuem um pot life maior, menor sensibilidade à umidade, apresentam um menor amarelamento e têm uma boa relação custo-benefício, né? Sendo, então, excelentes alternativas para o mercado têxtil. Bem, falando, então, especificamente dos poliisocianatos bloqueados, né? Da linha Hidrosin, eles são produtos à base de água, né? Livres de formaldeído. Eles têm a função, então, de potencializar as propriedades de resistência química, mecânica, né, dos revestimentos PU e acrílicos, e melhorar as características de hidro e óleo repelência dos protetivos fluorados. Outra característica interessante desses produtos é que eles melhoram também a resistência à absorção de sangue e soluções salinas, né, que são coisas que mancham muitos tecidos, né. A cura desses materiais, então, se dá por aquecimento, com temperaturas entre 110 e 160 graus, quando ocorre, então, a liberação, né, do agente bloqueador, e a reação de crosslinking, então, ocorre entre o grupo isocianato e o grupo reativo do polímero. Bom, nessa tabela, então, a gente apresenta aqui alguns dos grades disponíveis na linha, né, com opções de produtos não iônico, aniônico e catiônico, né. Esses produtos, os isocianatos bloqueados, eles podem ter diferentes agentes bloqueadores, né, podendo ter uma certa variação, então, na temperatura de cura entre eles. Agora, falando, então, das policarbodiimidas, né, a gente pode dizer que a grande vantagem em relação aos demais é que a cura ocorre a temperatura ambiente. Eles não necessitam de temperatura, né, como os poliisocianatos bloqueados. Eles são uma alternativa mais segura aos isocianatos e aziridinas e têm pot life maior. Funcionamento deles, né? Eles reagem com grupos carboxílicos dos polímeros acrílicos e PU, formando uma rede que melhora a adesão, a resistência química e a óleo, a resistência química e a óleo repelência, né? Dos polímeros protetivos aplicados nos tecidos. Eles aumentam a proteção contra o ataque de solventes e produtos de limpeza, e contra o manchamento por materiais gordurosos, como alimentos, cosméticos e protetor solar. Eles são de fácil aplicação, têm boa compatibilidade com os demais componentes do tratamento, têm uma secagem rápida e são livres de VOC. Nessa tabela aqui a gente tem, então, os grades da linha Hidrosin e base de policarbodiimida, né, todos não iônicos, aí com diferentes matérias, né, material ativo. Então, o Hidrosin NF12 com 100% de matéria ativa, o Hidrosin NF15 com 30% de matéria ativa, ele é um produto diluído em água, e o Hidrosin C27 é uma opção base solvente com 40% de matéria ativa. Bem, em relação a testes, né? Vou falar sobre alguns testes importantes aqui que a gente que são realizados, né, para verificar essas propriedades, né? Verificar e atestar as propriedades dos conferidas pelos protetivos, né? Um deles é o spray test, que é baseado na norma ISO 4.920, e é usado para determinar a resistência do tecido ao umedecimento por água. Então, nele, uma amostra do tecido é colocada em um aparato, né, parecido com esse aqui, posicionada na diagonal, e sobre ela é pulverizada uma determinada quantidade de água,
a uma determinada altura aqui. O resultado é obtido por comparação, né, com uma escala de padrões descritos na norma, onde ISO 5 é o melhor resultado, que o primeiro, né, seria 100, quando a água não consegue penetrar na amostra de tecido. E ISO 1 seria o pior resultado, quando a água penetra completamente no tecido. Então, esse teste é realizado em qualquer tipo de tecido, ou não tecido também, e também em tecidos que foram tratados, né, que passaram, tiveram o seu tratamento e passaram por ciclos de lavação, justamente para verificar a resistência e a durabilidade dos protetivos a esses processos de lavação. Então, os produtos da linha Xafor apresentaram desempenhos excelentes nesse teste, com resultado ISO 5, até mesmo depois de 30 ciclos de lavação. Outros dois importantes testes realizados são o de hidrorrepelência e o de óleo repelência. No teste de hidrorrepelência, são gotas de soluções de água e álcool isopropílico em diferentes proporções, são colocadas sobre o tecido e removidas após 10 segundos. Na primeira tabela, são mostradas as diferentes proporções de misturas aqui, né? O grau de repelência do tecido, então, é definido pela mistura de numeração mais alta, né, que não penetre na superfície do tecido. Ou seja, vai ser a mistura com maior proporção de isopropanol e menor quantidade de água, né? O resultado é expresso como um valor numérico de 0 a 12, como aparece aqui na primeira coluna. No teste de óleo repelência, já são gotas de óleo mineral e diferentes hidrocarbonetos, que são colocadas na superfície do tecido e removidas após 30 segundos. A relação dos líquidos usados está aqui apresentada na tabela, né? O grau de repelência do óleo. O grau de repelência de óleo, né, vai ser o líquido de teste de numeração mais alta, que não penetre na superfície do tecido. O resultado, então, é expresso como um valor numérico de 0 a 8, né, como aparece aqui na primeira coluna da segunda tabela. Então, um resultado entre 6 e 7, nesses testes, é considerado excelente, tá? Os produtos da linha Xafor apresentaram resultados em torno de 7, resistindo até 30 ciclos de lavação. Essa figura aqui, essa foto, ela mostra o nível de absorção, né? Onde o A é o resultado esperado, né? O bom resultado aqui, onde não acontece a absorção do líquido pelo tecido. Então, a avaliação é feita dentro dessa classificação, né? Considerando que o objetivo é que fique exatamente igual à figura A. Bom, além dos produtos que a gente falou aqui, que são desenvolvidos para o tratamento industrial dos tecidos, a Maflon também conta com opções de produtos para pós-tratamento, né? Que é o caso, então, de empresas que realizam a impermeabilização de sofás, de estofados em geral, né? De carpetes, diretamente na peça final, diferente da indústria têxtil que faz a impermeabilização do tecido, né? Antes dele ser aplicado numa peça. Então, neste caso, para essa finalidade aqui, existe o produto Xafor 6282, né, que é um polímero fluorado, base solvente, transparente, para impermeabilização, então, de estofados, carpetes, né, que confere hidro e óleo repelência, né, um protetivo contra manchas, protegendo as superfícies e tornando mais fácil a limpeza, né, um tratamento durável e transparente, que mantém o aspecto original do tecido, facilita a limpeza. Então, a preparação do produto consiste apenas na sua diluição de 5 a 10% do produto em solvente, né, podendo ser um hidrocarboneto, um álcool isopropílico, um xilol, um toluol, né? Aí tem algumas opções de solventes que podem ser usados, e a aplicação pode ser feita por spray ou esponja, né? O mais comum é spray com aqueles pulverizadores, né? Então, tomando-se os devidos cuidados, claro, né, na manipulação e mantendo o ambiente arejado, né, por se tratar de um produto base solvente.
o Hexafor 6282, ele também é indicado como protetivo para couros, tá? Além de tecidos, ele vai para couros também, todos os tipos de couros. E existe também a opção de produto base água, para essa mesma finalidade, que é o Hexafor 6232. Então, que é um polímero fluorado aniônico, que também confere hidro e óleo repelência, né? Também vai para as mesmas aplicações, né? Para evitar manchas, né? Fazer esse tratamento durável, manter o aspecto original da superfície, facilitar a limpeza, né? A diluição dele deve ser feita de 5 a 10% do produto em água, e a aplicação pode ser feita também por spray ou esponja. Nesse caso, por se tratar de um produto base água, é necessário guardar 1 hora de cura entre demãos, né, entre a primeira camada e a segunda camada, e 24 horas a temperatura ambiente para a cura completa, né, e ter, então, o melhor desempenho do produto. Ele não necessita de temperatura, tá? Ele realmente vai curar a temperatura ambiente, mas precisa desse tempo de cura para ter um melhor resultado. Temos também uma opção base água, né, para impermeabilização de couros, que é o produto Hexafor L109. Também indicado para todos os tipos de couro, né? A diluição dele ele vai também proteger, né, contra manchas, repelir água e óleo, dar esse tratamento durável, vai manter o aspecto original da superfície, facilitar a limpeza, né? E a diluição dele, então, vai ser de 10 a 15% em água, né, do produto, 10 a 15% do produto e completando com água, né, até 100%. Aplicação por spray, de 1 a 2 camadas, com cura de 1 hora também entre demãos. E a cura completa também se dá em 24 horas a temperatura ambiente, né? Então, um produto muito fácil de usar, atóxico, né? E de excelente resultado aí para couros. Bem, então agora a gente vai para... Vamos verificar aqui na plataforma, né? Se tem perguntas, né? Dá uma olhadinha aqui. A gente tem aqui uma pergunta, se os crosslinkers podem ser usados para reação com poliuretano para fabricação de couro sintético. Sim, sem dúvida, tá? Essa é uma aplicação muito comum. A gente não falou especificamente desse grade aqui nesse webinar, mas existe o grade Hidrosin C26, que vai se destinar aí para essa aplicação, tá? Então, a gente pode enviar aí mediante os e-mails que vocês estão deixando aqui, né, que fica salvo com o e-mail de vocês, a gente pode enviar a literatura, então, e conversar depois, né, mais detalhadamente sobre esse produto. Mas sim, é o Hidrosin C26. Bom, outra pergunta aqui que a gente tem é sobre se é indicado o uso de algum conservante nos produtos. Tá, no caso de produtos base solvente, não é necessário, né? No caso de produtos base água, se eles não forem ter um consumo imediato, né, após a diluição, eles, sim, é indicado, né? Se for para fabricar um produto que vai ter uma vida, né, na prateleira aí, a gente sim tem que colocar um conservante, é indicado, né? Para evitar aí a proliferação de micro-organismos, já que são produtos base água, né? Então, a gente até pode indicar produtos aqui do nosso portfólio, a gente tem, tá? A Aditiva tem no portfólio conservantes que podem ser indicados para essa finalidade. Então, vocês podem ficar à vontade de enviar, né, suas necessidades aí, ou dar mais detalhes, né, sobre a aplicação, que a gente consegue conversar e indicar o melhor produto, tá?
Vocês podem mandar e-mail aqui para mim, vanessa@aditiva.com.br, aditiva com 2 Ds, né? Que a gente pode fazer contato e indicar, então, as melhores opções. A gente tem uma outra pergunta, né, que sempre o pessoal faz, né, em relação a amostras, se é possível disponibilizar. Sim, é possível. A Aditiva tem a distribuição desses produtos da Maflon no Brasil, com venda, com comercialização, então a gente tem as amostras, né? É possível, aí a gente faz o contato, conversa com o cliente, identifica a necessidade, identifica o melhor produto, e aí sim a gente concede a amostra para teste, tá? Então, tudo aqui através do nosso contato. Bem, eu acho que seria isso, né, pessoal? Já estamos com o nosso tempo concluído. Então, eu encerro aqui. Vou deixar o meu e-mail mais um tempo aqui para vocês anotarem e o telefone. Agradeço a todos que participaram, né? Então, continuem aí atentos os nossos próximos webinars, né, as nossas publicações aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Então, aguardamos aí vocês para os próximos eventos. Obrigada. Tchau, tchau.